Quiero compartir una palabra Quero compartilhar uma palavra que está calando fuertemente en mi corazón. que está batendo fortemente no meu coração. Y quiero que la iglesia pueda entenderla, E quero que a igreja possa entendê-la. que el ministerio pueda entenderla, Que o ministério possa entendê-la. que la iglesia de Jesús, Que a igreja de Jesus, que la iglesia de Jesús que a igreja de toda Jesus toda logre entender esta logre palabra, entender esta palavra. logre entender Logre entender a todo su esplendor, a todo o seu su esplendor, significado completo o seu significado completo de esta palabra. que desta palavra. La iglesia A igreja es el cuerpo de Cristo. é o corpo de Cristo. Iglesia es Igreja el cuerpo de Cristo. é o corpo de Cristo. Tú eres Tu és el cuerpo de Cristo. o corpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tu és o corpo de Cristo. Y la iglesia tiene que entenderlo. A igreja tem que entendê-lo. Ya la iglesia de Jesús Já a igreja de Jesus tiene que entenderlo, tem que entender que es el cuerpo de Cristo. que é o corpo de Cristo. Amén. Amém? Quiero compartir esta palabra, darte una revelación. Quero compartilhar esta palavra, te dar uma revelação. Profundizar acerca de lo que somos en Dios. Aprofundar a respeito do que o que somos em Deus. Amén. Amém? Aleluya. Aleluia. Vamos a ir a la Biblia rápidamente. Vamos à Bíblia rapidamente. Vamos al libro de Efesios. Vamos no livro de Efésios. Efesios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efesios capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 3 verso 3 y 4. e 4. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Procurando guardar a unidade do Espírito en el vínculo de la paz. pelo vínculo da paz. Solícitos Procurando en guardar guardar la unidad en el Espíritu. a unidade do Espírito. ¿Qué significa eso? O que significa Guardar isso? la unidad del Espíritu. Guardar a unidade do Espírito. Así como el Espíritu de Dios Assim como o Espírito de tiene un Deus objetivo en la tierra, tem um objetivo na terra, está con nosotros, está conosco, pero no está desligado de Dios. mas não está desligado de Dios Deus está en el cielo. está nos Es su céus. trono. Esse é o trono. En una luz inaccesible. Numa luz inaccessível. Nadie lo ha visto. Ninguém tem ouvido. Pero Dios, Mas por Deus, su misericordia, pela sua misericórdia, vino como hombre veio como homem en el cuerpo de Jesús. no corpo de Jesus. Como lo dice en Colosenses capítulo 2. Como diz em Colossenses capítulo 2. En Cristo habita corporalmente. Em Cristo habita corporalmente. En su cuerpo No seu corpo. en su cuerpo habita toda la plenitud de la No deidad. seu corpo habita toda a plenitude da divindade. Toda la plenitud de la deidad. Toda a plenitude da Y divindade. vosotros estáis completos en él. E vós estáis completos nele. Pero Jesús dijo, yo me voy. Mas Jesus disse, eu vou. Voy a llenarlo todo. Voy a cumplir todo lo que prometí. Vou encher-lo tudo, vou cumprir tudo que eu prometi. Pero nos dejó su espíritu. Mas nos deixou seu Jesus Espírito. está en el cielo. Jesus está nos céus. Él no está en la tierra. Ele não está Dejó na su terra. Espírito. Deixou seu Espírito. Pero no se ha desligado Mas não tem se desligado del Espíritu Santo. do Espírito Santo. El Espíritu de Dios O Espírito de Jesucristo Deus. Jesus y Cristo. Dios E Deus es uno. é um. Eso es unidad en el Espíritu. Isso é unidade no Espírito. Y por eso la iglesia E por isso a tiene igreja que entender tem que entender que tenemos que estar ligados también que temos que estar ligados a também este conocimiento. a este conhecimento. De manera que nosotros de maneira que nós podamos estar unidos. possamos estar Al unidos Espírito também. ao Espírito também. Porque nosotros somos su cuerpo. Porque nós somos seu corpo. ¿Cuántos creen que son el cuerpo de Cristo? Quantos creem que são o corpo de Cristo? Entonces, si tú crees que eres el cuerpo de Cristo, Então, se você crê que é o corpo de Cristo, necesitas você precisa entender entender esta palabra. esta palavra. ¿Por qué necesitas entender esta palabra? Por que você precisa entender esta palavra? Porque Dios Porque Deus tiene un plan tem um plano para el último tiempo. para o último tempo. Ei, Ei, Dios Deus tiene un plan tem um plano para el último tiempo. para o último tempo. Y es E é establecer su reino estabelecer o seu a reino través de Él
através dele, de Jesús. de Jesus. No hay otro. Não há Porque outro. solo en Jesús Porque só em Jesus alcanzamos salvación. alcançamos salvação. Y si tú eres el cuerpo de Jesús, E se você é o corpo de entonces Jesus, Dios te usa a ti para que dé salvación. então Deus utiliza você para você dar salvação. ¿Está comprendiendo? Está Y compreendendo? cuando se termine E quando se acabar el tiempo de la o salvación, tempo da salvação, entonces Jesucristo então Jesus Cristo viene vem y se tomará a sí mismo. e se tomará a si mesmo. ¿A quién a sí mismo? Quem é si A su mesmo? cuerpo. Ao seu corpo. Vendré Verei y me tomaré a mí mismo. e me tomarei a mim É a mesmo. su cuerpo. É ao seu corpo. Ahora, debemos entender Agora devemos entender cómo es el cuerpo de Cristo. como é o corpo de Cristo. Cristo Cristo no tiene relación a pecado. não tem relação a pecado. No tiene relación con pecado. Não tem relação com o pecado. No tiene relación con maldad. Não tem relação com maldade. Jesus Es santo. é santo. Todos sus caminos son perfectos. Todos os seus caminhos são perfeitos. Y Dios E Deus nos ha redimido nos redimiu de la maldad del mundo, da maldade do mundo, la maldición da maldição, del pecado do pecado y de la muerte. e da morte. Nos ha redimido Nos redimiu con su sangre com o seu sangue y nos hizo aceptos en el amado. e nos fez aceitos no amado. Nos hizo Nos fez parte de él. parte dele. Pero debemos entender Mas devemos entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo. que nós somos o corpo Porque de si Cristo. tú no entiendes que eres el cuerpo de Porque Cristo, se você não entende que é o corpo de Cristo, entonces vas a hacer lo que tú quieres. então você fará o que você quer. Usted va a hacer lo que mejor le parezca. Você vai fazer o que melhor acha. Si tú eres el cuerpo de Cristo, Se você é o corpo de Cristo, entonces tu cabeza, que es Jesús, então tua cabeça, que é Jesus, ordena tu vida. ordena a tua vida. Él ordena qué necesitas hacer. Ele ordena o que você precisa Cómo fazer. debes vestirte. Como você deve se vestir. Cómo debes hacer las cosas. Como deves fazer as coisas. Porque el cuerpo Porque o corpo no ordena. não ordena. Quien ordena es la cabeza. Quem ordena é a cabeça. Cristo es la cabeza. Cristo é a cabeça. Nosotros somos el cuerpo. Nós somos o corpo. Si nosotros somos el cuerpo, Se nós somos o corpo, entonces no tenemos então não temos vida propia. vida própria. Quien nos ordena Quem nos ordena es Jesús. é Jesus. ¿Está comprendiendo? Está compreendendo? Entonces, si nos desligamos de la cabeza, que es Cristo, Então, se nos desligamos da cabeça, que é Cristo, ¿qué pasaría con el cuerpo? o que aconteceria com o corpo? ¿Qué pasará con un cuerpo que lo desconectan de la cabeza? O que acontece com o corpo quando despluga da cabeça? Anda caminando como zombie, como loco. Vai caminhando como zumbi, como doido? ¿Ah? Hein? Es desmembrado, É desmembrado. le quitan la cabeza, Tiram a deja cabeça. de existir el cuerpo. Deixa de existir o corpo. Por eso que hay muchas iglesias hoy É por isso que há muitas igrejas hoje que no entienden que su cabeza es Cristo. que não entendem que a sua cabeça é Cristo. Han puesto la cabeza al hombre, Tem colocado a cabeça ao han homem. puesto la cabeza a otras cosas Tem colocado por cabeça outras y no a coisas. Jesús. E não a Jesus. Hoy están muertos. Hoje estão mortos. Hoy no representan nada. Hoje não representam nada. Nada representan. Nada representam. No están haciendo el trabajo Não estão fazendo o trabalho que Jesús ha encomendado para hacer. que Jesus tem encomendado para fazer. Ahora, Agora, yo quiero eu quero que tú entiendas que tu entendas completamente esta palabra completamente esta y palavra camines en ella. e caminhes nela. Porque esta palabra Porque esta palavra te va a vai, ayudar vai te en ajudar todo lo que tú emprendas. em tudo o que você empreenda. Y todo lo que tú hagas prosperará. E tudo que você fizer prosperará. Pero prosperará Mas prosperará. no para tu propia vida. Não para tua própria vida. Prosperará Prosperará a favor del reino de los a cielos. favor do reino dos céus. A favor del reino de los A cielos. favor do reino dos céus. Porque es tu reino. Porque é teu reino. Porque es el lugar tuyo. Porque é o lugar teu. Y como es tu lugar, E como é como o es teu tu lugar, reino, como é o teu entonces reino, tú trabajas a favor.
Então tu trabalhas a favor de tu reino. do teu reino. Pero aquel que no trabaja al favor del reino, Mas aquele que não trabalha a favor do sino que reino, trabaja a favor de sus propios mas que intereses, trabalha a favor dos seus próprios interesses, está desligado de Dios. está desligado de Deus. Porque Jesús Porque Jesus no opera de esa forma. não opera dessa Jesús forma. Jesus, enseñó, o Senhor, más bienaventurado mas bem-aventurado es el que da é quem dá y no el que recibe. e não quem recebe. La gente le gusta puro recibir. As pessoas só gostam Recebi. de receber, receber, Recebi. receber. Y cuando le piden, E quando lhe nunca pedem, tienen. nunca tem. nunca hay. Nunca. ¿Será que están conectados a Jesús? Será que estão conectados a Jesus? Nunca tienen. Nunca tem. Nunca hay. Nunca há. ¿Será que están conectados verdaderamente a la cabeza? Será que estão conectados verdadeiramente à cabeça? Porque Jesús Porque Jesus es Dios, é Deus, es el Rey é o Rei. y Él está por encima de todo. E Ele está por acima de tudo. Y Él no va a dejar desnudo a su cuerpo. E Ele não vai deixar nu o seu corpo. Él va a vestir con su gloria a su propio cuerpo. Ele vai vestir com a sua glória seu próprio Él lleva corpo. su corona, Ele chega, Él lleva la leva sua autoridad, coroa. Ele leva a pero autoridade. toda su gloria Mas toda a sua glória también está con su cuerpo. também está com seu corpo. Por eso el apóstol Pablo, en la Por carta de isso, Efesios, o apóstolo Paulo, na carta de Efésios, le dice, mira, solícitos, diz, olha, procurando, estén prestos estejam para prestes estar conectados para estar a conectados la ley del Espíritu. à lei do Espírito. No sigas tus propios ideales, Não siga seus próprios ideais. no sigas tus propios Não pensamientos, siga seus próprios pensamentos. porque no serán Porque no beneficiosos serán ni para ti, beneficiosos nem para ni ti, para el reino de los cielos. nem para o reino dos céus. Por eso dice, Por isso disse, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. ¿Por qué el vínculo de la paz? Por que o vínculo da Tenemos paz? que estar vinculados a la paz de Dios. Porque devemos estar vinculados à paz de Deus. Porque la paz de Dios Porque a paz de Deus es la que guarda aún nuestros pensamientos é a en que Cristo. guarda ainda os nossos pensamentos em Cristo. La paz de Dios A paz sobrepasa de Deus todo entendimiento sobrepassa todo entendimento y nos guardará. e nos guardará. Por eso tenemos que entender que Por para isso, alcanzar esta unidad temos que entender que para alcançar esta unidade va a haber conflictos, haverá conflito, va a haber problemas, haverá problemas. pero mantente en calma, Mas se mantenha em calma. mantente confiado, Mantenha-se confiado. porque Dios, Porque Deus, el que prometió, o que prometeu, cumplirá, cumprirá. porque tú eres su cuerpo. Porque tu és seu corpo. Por eso dice, Por isso disse, un cuerpo, há um só corpo, un espíritu, só espírito. como fuiste también llamados Como também fortes chamados a una misma esperanza em uma só esperança de vuestra vocación. da vossa vocação. ¿Cuál es la esperanza? Qual é a esperança? De que el hombre De que o homem conozca a Dios. conheça a Deus. ¿Cuál es la esperanza? Qual é a esperança? De que el hombre De que o homem sea librado seja libertado del poder del maligno. do poder do maligno. Pero si nosotros nos desligamos de Dios, Mas se nós nos desligamos de Deus, no podremos não poderemos libertar a los cautivos. libertar os cativos. Si nosotros nos desligamos de Dios, Se nós nos desligamos no de Deus, alcanzaremos lo que Jesús dijo que haríamos. não alcançaremos o que Jesus disse que faríamos. dijo, Jesus disse, El que cree en mí, quem crê em mim, el que cree en mi quem crê nombre, no meu nome, ellos pondrán la mano sobre los enfermos. eles colocarão a mão sobre os enfermos sanarão. e sararão. Ellos Eles echarán fuera a los demonios. expulsarão os demônios. Ellos Eles resucitarán a los muertos. ressuscitarão os mortos. Ellos Eles anunciarán mi reino. anunciarão o meu reino. Yo estaré con ellos. Eu estarei com Ellos eles. estarán conmigo. Eles estarão comigo. Ayer yo oraba por un hermano de la iglesia, Ontem eu orava por um irmão da igreja que Dios lo está llamando a ejercer un ministerio profético. que Deus está chamando a exercer um ministério profético. Y Dios me decía, E Deus me dizia, ya para él, já para ele, ¿cómo puedo explicarlo? El Señor me decía, o Senhor me dizia, ya está bien
Já está bem de sentir el Espíritu Santo. de sentir o Espírito Ahora Santo. es necesario para él Agora é necessário para ele establecer el reino de los cielos. estabelecer o reino dos céus. Establecer el Estabelecer reino de Dios o reino de no es el Deus. mismo a sentir el Espíritu Não Santo. é o mesmo a sentir o Espírito Porque hay mucha Santo. gente que se conforma solamente con sentir el Espíritu Santo. Porque há muitas pessoas que se conformam com somente sentir o Espírito Santo. Solamente están conformes con los coritos, Somente estão conforme com Com os a oração, hinos, com a oração, con la palabra, com a palavra, con venir al culto e irse, com vir ao culto e depois ir. vivir una vida bastante nominal. Viver uma vida bastante nominal. Pero Dios Mas Deus está requiriendo está requerindo que su cuerpo que o seu corpo comience a moverse. comece a se mover. Dios está pidiendo de Deus ti está pedindo de que ti te muevas, que você se que mova, acciones, que você açone, que comiences a establecer su reino. que você comece a estabelecer o seu Que reino. establecer el reino Estabelecer o es reino poder é poder quitar al maligno tirar o y maligno establecer a Dios. e estabelecer a Deus. Jesús Jesus es luz. é luz. Y cuando no está Jesús, E quando não está hay Jesus, tiniebla. há trevas, hay incertidumbre, há certidumbre, hay problemas, há problemas, hay tristeza, há tristeza, hay enfermedad. há enfermidades. Pero cuando llega Jesús, Mas quando chega Jesus, la incertidumbre se va. a incertidumbre vai embora. Cuando llega Jesús, Quando chega las Jesus, enfermedades se van. as enfermidades Cuando saem. llega Jesús, Quando chega Jesus, todos los problemas se van todos os problemas somem, porque llegó Jesús. porque chegou Jesús vino a establecer su reino Jesus veio estabelecer o seu reino y es deshacer las obras de Satanás. e desfazer as obras do Es Satanás. establecer el reino. Estabelecer Y o reino. Dios está llamando a su iglesia, E Deus está chamando a que sua é su igreja, cuerpo, que é seu corpo, es establecer su reino. estabelecer seu reino, Es establecer su reino. estabelecer seu reino. Ey, Ei, tú eres el cuerpo de Cristo. tu és o corpo de Y Cristo. jamás Jesús quedó inerte. E jamais Jesus ficou inerte. Jamás Jesús se quedó parado viendo los problemas. Jesus ficou parado só olhando os Jamás problemas. Jesús cuando vio el paralítico se quedó Jamais hacer Jesus, nada. quando viu o paralítico, ficou sem fazer nada. Jamás cuando Jesús vio el problema, él no se quedó viendo por otro lado. Quando Jesus viu o problema, ele não ficou olhando para o outro Él lado. buscó la forma de ayudar. Ele buscou a forma de Él buscó la ajudar. forma de deshacer Ele buscou a forma de desfazer las obras de Satanás. as obras de Satanás. De igual manera, De igual la maneira, iglesia de Cristo a igreja de Cristo también tiene que cumplir este propósito. também tem que cumprir este propósito. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? Mas o que está acontecendo com a No igreja? se cree que es cuerpo. Não acha que é corpo? Ellos prefieren pedirle, pastor, ore por mí. Eles preferem dizer, pastor, ore por mim. Ore por mí, pastor. Ore por mim, Yo pastor. no tengo el don de hacer milagros. Eu não tenho o dom de fazer milagres. Está bien, no puedes tener el don. Está bem, você não pode Pero ter o tienes dom. el dador del don. Mas você tem o dador do Tú dom. eres el cuerpo. Você é o corpo. Y si tú eres el cuerpo, E se você é o corpo, la misma cabeza transmite sanidad a tu cuerpo. a mesma cabeça transmite Tú no sanidade necesitas ao de teu que corpo. otro venga a orar por ti. Você não precisa que outro venha orar por Ese ti. es para el mundo Isso é para o mundo que no tiene a Dios. que não tem a Deus. Pero para ti, Mas para si ti, estás ligada a se Cristo, você está ligado si a estás Cristo, ligada a la promesa, se você está ligado à entonces promessa, lo que está en la cabeza, então o que está na cabeça, por autoridad por y autoridade por naturaleza, e por natureza, también viene a tu cuerpo. também desce ao teu corpo. Ei. Ei. ¡Hey! Ei. Está bien que el mundo venga en problemado. Está bem que o mundo venha com muitos problemas. Está bien que el mundo esté en la deriva. Está bem que o mundo esteja na beira. Porque el mundo está bajo el poder del Porque o maligno. mundo está baixo o poder do maligno. Pero no está bien de que la iglesia Mas não está bem de que a esté igreja sufriendo. esteja sofrendo. No está bien que la iglesia Não está bem que a esté igreja enferma. esteja doente. No está bien que la iglesia Não está bem que a igreja no esté haciendo lo que Jesús dijo que haría. não esteja fazendo o que Jesus disse que faria. No está bien. Não está bem. ¿Será que están ligados a la cabeza? Será que estão ligados à cabeça? ¿Será que están ligados a Cristo? Será que estão ligados a Cristo? Yo lo dudo. Eu duvido. Yo lo dudo. Eu duvido. Porque si estamos ligados a la cabeza, Porque se estamos ligados à cabeça, la cabeza nos lleva a creer. a cabeça nos leva a crer. La cabeza, que es Cristo, A cabeça, que é Cristo, nos lleva a creer. nos leva a acreditar. A creer. Acreditar.
y así perdamos la vida e assim perdamos a vida crendo la cabeza que es Cristo, a cabeça que é no va a Cristo, permitir que su palabra caiga a tierra. não vai permitir que a sua palavra caia por terra. Hey, Ei, lo que yo estoy predicando no lo predico por mí. o que eu estou pregando não prego por mim. Lo que yo estoy hablando, yo no lo hablo de mí. O que eu estou falando não fala de mim. Yo lo estoy hablando es porque escrito está. Eu estou falando porque escrito Y está. porque Jesús lo dijo. E porque Jesus o Y disse. si Jesús lo dijo, E se Jesus o Ele lo hará, disse, ele e lo fará executará. e executará. o sea, yo no tengo que estar Ou seja, eu não tenho que estar ligando para que se cumpla lo que escrito está. ligando para que se cumpra o que Não. escrito está. Não. Ella se va a cumplir solita. Ela vai se cumprir sozinha. Pero entonces, ¿por qué, pastor, no se ha cumplido en mí? Então, pastor, por que não tem se cumprido em mim? ¿Por qué no se ha cumplido tanta profecía que Dios ha hablado de mí? Por que não tem se cumprido tanta profecia que Deus tem falado Cuando de yo mim? estaba muy pequeño, Quando eu estava muito pequeno, yo iba a la iglesia eu ia para a y igreja. siempre decían que yo iba por las naciones predicando. E sempre diziam que ia pelas nações pregando. Pero no se cumplió esa palabra en mí. Mas não se cumpriu essa palavra ¿Será em que mim. ese pastor era profeta? Será que esse pastor era profeta? ¿O será que habló de la carne? Ou será que falou na carne? ¿No será que tú estás en la carne? Não será que você está na carne? ¿No será que tú estás desligado de la cabeza? Não será que é você quem está desligado da cabeça? Porque el problema no es Dios. Porque o problema não é El problema Deus. no es Cristo. O problema não é El Cristo. problema no es el pastor. O problema Ni não é o tampoco la pastor. palabra. E nem a palavra. El problema es individuo O problema é indivíduo. que no ha creído en que não Dios tem acreditado y em no Deus. se ha conectado a la e cabeza não que tem es se Cristo. conectado à cabeça que Porque é por Cristo. fuerza, Porque por todo aquel que força, se conecta a Cristo, todo aquele que se conecta a Cristo, la vida que es en a Cristo vida Jesús, que é em Cristo Jesus, también pasa al cuerpo também passa ao por corpo. lei. Por lei. por ley. Por lei. ¿Está comprendiendo? Está compreendendo? Vamos al libro de Romanos. Vamos ao livro de Romanos. Aquí el apóstol Pablo lo habla de como otro punto de vista. O apóstolo Paulo fala de outro ponto de vista. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Él lo dice así. Ele disse assim. Capítulo 12, verso 2 en adelante. Capítulo 12, verso 2 em diante. No os conforméis a este siglo. Não vos conformeis a este No mundo. te adaptes, Não se adapte a este siglo. a este sino século. transformaos Mas transformai-vos por medio de la renovación de vuestro pela entendimiento, renovação do vosso entendimento, para que comprobéis para que experimenteis cuál es la buena voluntad de Dios, qual seja a boa vontade de agradable y Deus. perfecta. Agradável e perfeita. Agradable e perfeita. Agradável e Digo, perfeita. pues, Digo, porém, Por la gracia que me es dada, pela graça que me é a dada, cada cual que está entre vosotros, a cada dentre vós, no tenga más alto concepto que não saiba mais do que convém de saber, sí mismo que el que debe tener, de si mesmo o que deve saber, sino que piense de sí con cordura, mas que saiba com temperança, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada Porque de la manera Porque assim, que un cuerpo, como em um corpo, que en un cuerpo como em um corpo, tenemos muchos miembros. temos muitos membros. ¿Cuántos miembros hoy hay aquí? Quantos membros hoje há aqui? ¿Cuántos pueden haber hoy aquí? Quantos podem haver hoje aqui? Ah, amor, un cálculo. Ponle que aquí en esta noche hay 150 personas. Bora ver se tem mais ou menos umas 150 pessoas. Quizás un poco más por los servidores y todo. Provavelmente Somos mais um muitos pouco pelos membros. servidores. Somos muitos Somos membros. muchos miembros. Somos muitos membros. Pero dice, de la manera Mas disse da maneira que en un cuerpo tenemos muchos miembros, que em um corpo temos muitos membros pero no todos los miembros tienen la misma función. e nem todos os membros têm a mesma função. Así nosotros, Assim nós, siendo muchos, que somos muitos, somos un cuerpo. somos só um corpo. Así nosotros, Assim nós, siendo muchos, que somos muitos, somos un cuerpo. somos um em corpo Cristo. só, em Cristo. Somos un cuerpo. Somos um só em corpo, Cristo. em Cristo. Y todos los miembros, E todos os membros, los unos de los otros. os dos outros. Todos los miembros, Todos os los membros, unos de los os otros. uns dos outros. O sea, Ou seja, que cuando somos muchos miembros, que quando somos muitos membros, no estamos desligados los unos de los otros. não estamos desligados os uns dos outros.
No estamos desligados Não estamos los desligados unos os uns de los otros. dos outros. Vamos ahí un momentito a Corintios. Vamos rapidinho a Coríntios 12:12. 12:12. Porque así como el cuerpo Porque assim como Es o corpo uno. é um y tiene muchos miembros, e tem muitos membros, pero todos los miembros del cuerpo, e todos os membros do corpo, siendo muchos, sendo muitos, son un solo cuerpo. são um só corpo. Así también Cristo. Assim é Cristo também. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, Un espíritu. Sean judíos sejam judeus, o griegos, gregos, sean esclavos o libres. servos ou livres, Y a todos E se todos nos dio temos a beber de un mismo espíritu. bebidos de um espírito, El Espíritu Santo de o Dios. Espírito Santo de Deus. Además, Além, el cuerpo o corpo no es un solo miembro, não é um só membro, sino muchos mas miembros. muitos membros. ¿Está comprendiendo? Está compreendendo? ¿Está comprendiendo? Está Y ahí compreendendo? donde viene el problema del hombre. E é aí onde vem o problema Ahí do donde viene el homem. problema de la É gente aí onde vem o problema da pessoa que no están entendiendo que não estão que entendendo cuando somos muchos, que ainda quando somos muitos, pero somos uno. mas somos um. Por eso Dios nos hizo o nos bautizó en su espíritu, que Por es isso uno. Deus nos batizou em seu espírito que é um. Uno. Um. Y cada uno de nosotros, E cada um de nós, aunque somos muchos, ainda que somos todos muitos, estamos conectados por un espíritu. todos estamos conectados por um espírito, Solícitos en guardar la unidad guardando de la fe. a unidade da fé, La unidad en el espíritu. a unidade no espírito. Debemos entender, pueblo de Dios. Devemos entender, povo de Deus. Si tú quieres ser Se você quer ser parte del cuerpo de Cristo, parte do corpo de Cristo, usted tiene que entender este principio. você tem que entender este princípio. Usted tiene que entender este principio. Você tem que entender este Si princípio. tú quieres tener parte en el reino de los cielos, Se você quer ter parte no reino dos céus, entonces usted tiene que entender este principio. então você tem que entender este princípio. Usted no puede desechar este principio. Você não pode descartar este princípio. Usted no puede pasar por encima a esta palabra. Você não pode passar por acima a esta Porque es palavra. la única Porque é a única que va a abrir la puerta. que vai abrir a porta. Es la única É a única que va a abrir la puerta que vai abrir a porta para que tú disfrutes para que você desfrute el reino de los o cielos. reino dos céus. Y de la misma forma E da mesma que forma Jesús está reinando, que Jesus está reinando, Jesús está reinando Jesus está reinando en el trono de Dios. no trono de Deus. Nosotros que somos su cuerpo, Nós que somos seu corpo, estamos estamos y estaremos e estaremos reinando con Él. reinando com Ele. Pero hay que entender, Mas há que entender. hay que entender principios. Há que entender princípios. Hay que entender principios. Há que entender princípios. Si no entendemos los principios, Se não entendemos os princípios, entonces no seremos parte del cuerpo de Cristo. então não seremos parte do corpo de quê? Cristo. Vamos otra vez a Romanos capítulo 12. Vamos de novo a Romanos capítulo 2. La iglesia tiene muchos trabajos que hacer. A igreja tem muito trabalho para fazer. El Espíritu Santo, E o Espírito en Santo, su sabiduría, na sua sabedoria, a cada uno de nosotros se nos ha entregado algo. a cada um de nós se nos entregou algo. El Señor habla O Senhor que fala cuando una vida se entrega a Cristo, que quando uma vida se entrega a su Cristo, corazón seu coração es limpio é limpo y es adornado. e é decorado. Su corazón es limpio. Seu coração é limpo. ¿Limpio de qué? Limpo de quê? Del pecado, Do pecado, de la maldición. da maldição. Y adornado. E adornado. ¿Adornado con qué? Adornado com quê? Con dones espirituales. Com dons espirituais. Dones espirituales. Dons espirituais. Para que seas de provecho Para que seja de proveito en el cuerpo de Cristo. no corpo de Cristo. Si nosotros, Se nós, en nuestro cuerpo natural, no nosso corpo natural, uno de nuestros miembros deja de funcionar, dos nossos membros para de funcionar, ¿qué pasaría?
O que ¿Qué aconteceria? pasaría si uno de nuestros miembros en el cuerpo deja de funcionar? O que aconteceria se dos nossos membros para de funcionar? ¿Qué pasa? O que acontece? Véalo, veamos que la naturaleza nos enseña. Olha o que a natureza nos ensina. No tiene que ser extirpada, Não tem que ser tirada. no tiene que ser extirpada, Não tem que ser tirada. deja de funcionar. Para de funcionar. Si no es extirpada, Se não é tirada A tempo, ese miembro esse membro comienza a descomponerse começa a se descompor. y todo lo que está al lado E tudo que está do comienza a lado dañarlo. começa a danificá-lo. Hay gente Há pessoas que ya no están funcionando en el cuerpo. que já não estão funcionando no corpo. No están funcionando en el cuerpo. Não estão funcionando no corpo. Pero ¿qué hago yo? Mas o que eu faço? Antes de salir me hago un desastre Antes de sair, faço uma bagunça. y comienzo a dañar a los miembros que están pegados de mí. E começo a danificar os membros que estão colados de mim. Hablando mal del hermano, Falando mal do irmão. hablando mal de las cosas, Falando mal das coisas. sin darse cuenta Sem que perceber está dañando el cuerpo de Cristo. que está danificando o corpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. O corpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. É o corpo de Cristo. No es una organización eclesiástica. Não é uma organização eclesiástica. Escúchalo bien. Escuta bem. No es una organización eclesiástica. Não é uma organização eclesiástica. No es una religión. Não é uma religião. No es un grupo de gente que se reúnen a adorar a Dios. Não é um grupo de pessoas que se reúnem a adorar a Deus. Entiéndolo, es el cuerpo de Cristo. Entenda, é o corpo de Cristo. Es el cuerpo del Rey de Reyes É o y corpo del Señor de do Señores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. ¿Cómo es que un miembro se va a molestar con otro Como é que um membro vai ficar chateado com y outro? por venganza del corazón quiero dañarlo? E por vingança do coração quero danificá-lo. ¿Será Será que es parte del cuerpo? que é parte do corpo? Y piensa, E pensam, daño a esta iglesia danifico esta y me voy igreja para otra iglesia. e vou para outra Con tal igreja. adoran al mismo Dios. Total, eles adoram o mesmo Deus. Hey, Ei, el Señor me hablaba en estos días o Senhor me falava nestes dias acerca a respeito de la equivocación de la iglesia. do erro da igreja. Si usted lee la Biblia, Se você lê a Bíblia, aquí hay Biblia aqui a y Bíblia palabra e palavra desde el principio hasta el final de los tiempos. desde o princípio até o final dos tempos. Y ninguno de los profetas, E nenhum dos profetas, de los apóstoles dos apóstolos y de los que fueron inspirados para escribir e dos que foram inspirados para escrever la palabra de Dios a palavra de Deus se adjudican se adjudicam iglesia. igreja. La iglesia de Jesús A igreja de Jesus y los apóstoles, e os apóstolos, los profetas. os profetas, todos trabajaron juntos todos trabalharam para la juntos edificación del cuerpo de Cristo, para a edificação do que corpo está de Cristo, plasmada en sus escrituras. que está plasmada na sua escritura. Pero tristemente, Mas tristemente, hoy podemos ver hoje podemos ver que cualquiera se levanta y monta una taguara. que qualquer se levanta e faz desastre. Una taguara, un negocio improvisado ahí. Una taguara, montan ahí 3 palitos, un techito y ahí comienzan a vender. Una barraca. Y entonces cada quien Então cada quem está defendiendo su propio interés. está defendendo seu próprio Está interesse. defendiendo sus propios intereses. Defende seus próprios interesses. Defendiendo sus propios ideales. Defende seus próprios ideais. ¿Acaso tú eres miembro del cuerpo de Cristo? Por acaso você é membro do corpo de Cristo? ¿Acaso tú estás pensando como Cristo pensó desde el principio? Por acaso você está pensando como Cristo pensou desde o princípio? Y por eso que hoy vemos los grandes desastres dentro de la E é iglesia. por isso que hoje vemos os grandes desastres dentro da igreja. Cada quien Cada quem haciendo su propio negocio dentro de la iglesia. fazendo sua própria gambiarra dentro da igreja.
Pero ve lo que pasa aquí. Mas olha o que diz Vamos otra aqui. vez a Romanos capítulo 12. Vamos de novo a Romanos capítulo 12. Dice así el Señor. Disse assim o Senhor. Así nosotros siendo muchos, el verso 5 en adelante. Verso 5 em diante. Así nosotros siendo muchos, Assim nós que somos muitos, somos un cuerpo somos um só corpo. en Cristo. Em Cristo. En Cristo. Em Cristo. Y todos los miembros, E todos os los membros, unos de los otros. uns dos outros. De manera que, De modo que, teniendo diferentes dones, tendo diferentes dons, según la gracia que nos es dada, segundo a graça que nos é dada, si el de profecía, se é profecia, úsese conforme a la medida de fe. seja ela segundo a medida No da esté fé. inventando más. Não esteja inventando mais. Úsese conforme a lo que se te dio. Use segundo se te deu. O si de servicio, Ou se de en serviço, servir. em servir. El que enseña Quem en la ensina, enseñanza. ensinança. No invente otra cosa. Não invente outra coisa. Ahí él está diciendo que cada quien tiene que trabajar conforme a su llamamiento. Aí está dizendo que cada quem tem que trabalhar segundo o seu chamamento. Cada quien, si hoy estás trabajando, Cada se hoje você está trabalhando evangelista. como evangelista, ¿para qué tú quieres montar una iglesia? para que você quer fazer uma No te igreja? llamaron a pastorear. Não te chamaram para Te pastorear. llamaron fue a ser evangelista. Te chamaram para ser No evangelista. estás preparado para llevar una grey. Você não está preparado para levar uma grei. Cada quien conforme a la medida de fe. Cada quem segundo a medida da fé. No tenga más alto concepto que el que ya debes de tener. Não tenha mais alto conceito do que você já deve ter. O de servicio en servir. Ou de serviço É em servir. El que enseña en la enseñanza. Quem ensina na El que ensinança. exhorta Quem exorta. en la exhortación. Use esse dom em exortar. El que reparte O que reparte, con liberalidad. faça-o com Nótese liberalidade. aquí. Vea bien Olhe que el que direitinho reparte que quem reparte no con mano de cocodrilo. não com mão de jacaré. Porque hay gente que Dios Porque tem pessoas que Deus lo llamó o chamou para tener, ¿oyó? para ter, tá? Le dio una gracia de empresario. Lhe deu uma graça de Las empresário. puertas se le abren por todos lados. As portas se lhe abrem por todo Nunca canto. están limpios. Nunca estão Siempre lisos. tienen. Sempre tem. Pero parece que como que se le olvida su llamado. Mas parece como se esquecessem do seu chamado. Entonces la manito se le pone como el yacaré. Então a sua mão fica igual o jacaré. No le llega al bolsillo. Não chega ao bolso. Pero dice, el que tiene que dar, Mas isso que tem que dar, hágalo con liberalidad. faça com liberdade. Porque para esto fuiste llamado. Porque para isto forte Nunca chamado. dejarás de tener. Nunca você vai parar de ter. Nunca dejarás de tener. Nunca você vai parar de Porque ter. para esto fuiste llamado. Porque para isso forte chamado. El que reparte con liberalidad. O que reparte com Y el liberalidade que preside e o que con precise solicitud. com cuidado. El que hace misericordia. O que exercita Hágalo con misericórdia alegría. com alegria. El amor O amor sea sin fingimiento. seja não fingido. Aborreced lo malo. Aborrecei o mal. Aborreced lo malo. Aborrecei o mal. Seguid lo bueno. E apegai-vos ao bem. Aborrecer lo malo. Aborrecei o mal. Seguid lo bueno. E apegai-vos ao Amaos bem. los unos a los otros. Amai-vos cordialmente uns Con aos amor outros. fraternal. Com amor fraternal. Amaos los unos a los otros. Amai-vos Com cordialmente amor uns aos outros com amor Fraternal. fraternal. ¿Qué quiere decir eso? O que quer dizer isso? Amor fraterno. Amor fraterno. Amor de hermano. Amor de irmão. Amor de fe. Amor de No fé. amor Não amor de hombre y mujer. de homem e mulher. Porque eso mucha gente aprovecha el momentico cuando diga te amo, va a buscar a la muchacha bonita Porque muitas vezes diz te amo, vai buscar a menina bonita. y se le queda viendo, te amo. E fica olhando, te amo. Y le dice con aquella pasión, tú sabes. E diz com aquela paixão.
Y aproveche ese momento. Cántela, pastor. A mí me gusta esa canción. E Cántela. aproveita esse momento. Cante, pastor, eu gosto dessa canção. Y aproveche el momento para meter la maldad. E aproveita o momento para botar a Y cuando le maldade. dice, pastor, usted no ha dicho más nunca que se abracen. E quando aproveita e diz, pastor, você mais nunca falou que se abracem. ¿Sabe por qué no? Sabe por que não, né? Porque Dios tiene tanta misericordia que no quiere que te pierdas. Porque Deus tem tanta misericórdia que não quer que você se perda. Porque cuando dice, ¿cuándo es que el pastor va a decir para que se abracen? Porque quando eu disse, quando é que o pastor vai falar que se abracem? Y siempre se coloca la mujer, al lado de la muchacha que le gusta. E sempre fica do lado da menina que ele gosta. Pastor, dígalo, pastor. Pastor, diga, pastor. El amor que desprenda de nuestros corazones O amor que desprende do nosso coração tiene que ser un amor, tem que ser um pero amor, que viene de Dios. mas que vem de Deus. No un amor con un doble sentido. Não um amor com duplo sentido. No con un amor lleno de maldad. Não com um amor cheio de maldade. Buscando las maneras a ver si se consigue un chance. Buscando a maneira para ver se acha uma chance. Eso es diabólico. Isso é diabólico. Eso contamina la Isso iglesia. contamina a igreja. Eso contamina el pueblo de Dios. Isso contamina o povo Eso de contamina Deus. el cuerpo de Cristo. Isso contamina o corpo de Cristo. Entiéndelo bien. Entenda-lo bem. No estás atacando a una persona. Você não está atacando para uma No estás pessoa. atacando a un individuo normal. Você não está atacando um indivíduo normal. Usted está atacando es el cuerpo de Cristo. Você está atacando o corpo de El Cristo. cuerpo de O Cristo corpo de que Cristo. fue redimido Que con foi su redimido sangre. com seu sangue. Por eso es delicado este asunto. É por isso que é delicado este El assunto. amor O amor tiene que ser fraternal. tem que ser fraternal. Fraternal, un amor fraterno. Fraternal, um amor Un fraterno. amor fraterno. Um amor fraterno. En cuanto a honra, E quanto a en honra, cuanto a honra, e em honra, prefiriéndoos preferindo los vós unos a los otros. uns aos outros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Em honra. Em honra, Prefiriendo los unos a los otros. preferindo-vos uns aos outros. ¿A qué se refiere esto? A que está se Se está referindo refiriendo al isto? cuerpo de Cristo. Está se referindo ao corpo de Cristo. Porque hay mucha gente Porque há muitas pessoas que dice, yo prefiero confiar en un mundano que dizem, eu prefiro confiar no que mundano en mi propio hermano de la iglesia. que no meu próprio irmão da igreja. Yo prefiero confiar en un impío Eu prefiro confiar num ímpio que a uno que se hace llamar evangélico. que em um que se faz chamar de Porque me ha evangélico. quedado tan mal. Porque tem ficado tão mal Y comigo. los del mundo me han quedado bien. E os do mundo comigo têm Pero en ficado bem. cuanto a honra, Mas enquanto a Em honra, quanto a honra, enquanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. preferindo-vos uns aos outros. En lo que requiere diligencia, No que requer diligência, no perezoso. não preguiçoso. En cuanto se te está pidiendo, dale rápido, hazlo rápido. E quando está se te pedindo, vai rápido. No sea perezoso. Não seja perezoso. No deje que pase el tiempo. Não deixe que passe o tempo. Ferviente en espíritu, Fervossos no espírito, sirviendo al Señor. servindo ao Senhor. Ferviente en el espíritu, sirviendo al Fervossos Señor. no espírito, servindo ao Senhor. Gozaos en la esperanza. Alegrai-vos na esperança. Sufrid en la tribulación. Seja paciente na tribulação. Constante en la oración. Perseverai na oração. Compartiendo para la necesidad de los santos. Compartilhando para a necessidade dos santos. Practicando la hospitalidad. Seguir a hospitalidade. Bendecid a los que os persiguen. Abençoai aos que vos perseguem. Bendecid y no Abençoai maldigáis. e não amaldiçoeis. Bendecid y no Abençoai maldigáis. e não amaldiçoeis. La palabra maldigáis A palavra no es amaldiçoeis solamente decir maldito. não é somente de ser maldito. Es toda palabra que proviene de maldad. É toda a palavra que provém de maldade. Ojalá que cuando se baje de esa escalera que se caiga. Tomara que quando desça dessa escada ele Ese caia. pastor me cae pesado. É que eu não gosto desse pastor. Cuando se baje que se tropiece y se caiga. Quando ele desça que se tropeça e caia. Y así gente E assim há pessoas que le vaya mal para que vea que yo tengo la razón. tomara que ele dê tudo errado para que ele veja que eu tenho a razão. Bendecid
y abençoai no maldigáis. e não amaldiçoeis. Bendecid Abençoai y no maldigáis. e não Porque tú eres el amaldiçoeis. cuerpo de Cristo. Porque você é o corpo de Cristo. Jesucristo no vino a matar. Jesus Cristo não veio Tampouco matar a destruir. e nem destruir. Jesucristo vino a dar vida. Jesus Cristo veio E dar vida em abundância. e vida em abundância. Gozaos con los que se gozan. Alegrai-vos com os que se alegram Llorad con los que lloran. e chorai com os que choram. Unánimes, Seja unânimes entre vosotros. entre vós, no altivos. não Vamos a ambicientes. echar un poquito para atrás. Otra Vamos vez. voltar um pouquinho. Gozaos con los que se gozan. Alegrai-vos com os que se alegram Y llorad con los que lloran. e chorai com os que choram. Hay gente que viven llorando. Há pessoas que vivem chorando. Viven llorando. Vivem chorando. Todo les sale mal. Tudo dá errado. Todo les sale mal. Tudo lhes dá errado. Nada les sale bien. Com nada dão certo. Entonces viven dando lástima. Então vivem dando pena. Y quieren que los demás E querem que os outros vayan a su posición y comiencen a llorar con ellos. vão para sua posição e comecem a chorar com eles. Pero ¿por qué las cosas te salen mal? Mas por que a coisa dá tudo errado? Tú no te has puesto a pensar por qué las cosas no te salen bien. Você não tem ficado pensando por que contigo nada dá certo? ¿Por qué con el hermanito le está funcionando? Por que com o irmão tá funcionando? ¿Y por qué contigo no? E por que contigo não? ¿Será que tú eres parte del cuerpo de Cristo o no? Será que você é parte do corpo de Cristo ou não? Porque el cuerpo de Cristo prospera. Porque o corpo de Cristo prospera. Jesucristo va a hacer que su cuerpo prospere. Jesus Cristo vai fazer que seu corpo ¿O prospere. será que no estás obedeciendo lo que Jesucristo te está diciendo para hacer? Ou será que você não está obedecendo o que Jesus Cristo te mandou para fazer? Porque antes del lloro, Porque antes do choro, antes del sufrimiento, antes do sofrimento, Él está dando unas indicaciones. Ele está dando umas indicações. Tienen que ser solícitos, Tens que ser solícitos, no perezosos. não perezosos. Pero hay mucha gente que hoy están mal Há muitas pessoas que hoje estão mal porque no les gusta trabajar. porque não gostam de trabalhar, Lo que les gusta es que lo mantengan. só gosta de ser mantido, Lo que les gusta es que todo el tiempo le estén dando ropa. só gosta que o tempo todo estejam lhe dando Todo- roupa. viven todo el tiempo dando lástima. Vivem o tempo todo dando pena. Y vive de casa en casa. Toda, Y vive de cada casa en mediodía casa. va en una casa de otro hermano. Cada meio-dia vai na casa de um irmão. Y viven llorando. E vivem chorando. Entonces quiere que los demás vivan llorando con él también. Então quer que os outros vivam chorando com ele também. No es así. Não é assim. No es así. Não é assim. Nosotros tenemos que llorar en un momento determinado. Nós temos que chorar num momento determinado. Y usted no sabe cuánto yo lloro yo. E você nem sabe o quanto eu choro. Y yo no lloro por mis problemas. E eu não choro pelos meus Yo problemas. lloro por el problema de otro. Eu choro é pelo problema de outro. Ahí está mi esposa. Si me dice si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Aí está minha esposa que disse eu tô mentindo. Están mis hijos que pueden decir si estoy mintiendo o no. Aí estão meus filhos que podem dizer se eu tô mentindo ou não. Yo ni oro por mí. Eu nem oro por mim, Confiando que otros están orando por mí. confiando que outros estão orando por mim. Pero tenemos que entender. Mas temos que entender. Hey, Ei, somos el cuerpo de Cristo. somos o corpo de Cristo. Y si tú eres el cuerpo de E se Cristo, você é o corpo de es Cristo, imposible. é impossível. Es imposible. É De que a impossível ti te vaya mal. de que contigo dê tudo Es errado. imposible. É Tú eres el impossível. cuerpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. ¿O no es así? Ou não é assim? Pero si las cosas me están saliendo mal, Mas se as coisas estão dando errado entonces, comigo, hey, detente un momentito y revísate. então ele olha para o momento e se examina. Por eso dice, Por isso disse: gozaos con los que se gozan. alegrai-vos com os que se Llorad alegram con los que lloran. e chorai com os que choram. Unánimes entre vosotros. Sede unânimes Unánimes entre vosotros. Sede unânimes entre No vós. altivos. E não No ambicioneis. altivos, E não ambicioneis sino asociados, coisas altas, mas asociándoos con acomodando, los humildes. acomodai-vos ¿Qué significa eso? as humildades. O que significa isso? Que yo tengo que buscar siempre a los humildes. Que eu tenho que sempre buscar os humildes. Yo veo que hay un hermanito que todavía no ha entendido que es el cuerpo de Cristo Eu vejo que é um irmão que ainda não entendeu o que é o corpo de y hace Cristo. comentarios de orgullo y de E altivez. faz comentários de orgulho e altivez.
No se asocie con él. Não se associe com ele. Asóciese con los humildes. Se associe com os humildes. Porque los humildes, Porque os humildes son los que Dios va a exaltar. são os que Deus vai No los exaltar. orgullosos. Não os orgulhosos. Lo dice la Biblia. O disse a Bíblia. Asociados con los humildes. Associai-vos com os No humildes. sean altivos. Não sejam Porque Dios altivos. mira a los altivos de lejos. Porque Deus olha os altivos de longe. Y nosotros sabemos cuando la gente es orgullosa. E nós sabemos quando as pessoas são orgulhosas. Hacen comentarios despectivos de la gente. Fazem comentários despectivos das pessoas. Ellos todo lo saben. Eles tudo sabem. Ellos todo lo tienen. Eles tudo têm. Ellos están al lado de la deidad. Eles estão do lado da divindade. Casi son consejeros del Eterno. Quase são conselheiros do Eterno. Hermanito, Irmãozinho, aléjese de esa gente. se afaste dessas Asóciese con los pessoas. humildes. Se acomoda com os humildes. Que aquellos que todo el tiempo están aprendiendo, vérmole, Aqueles que o tempo todo estão aprendendo. pidiendo ayuda. Enséñame, Señor. Eita, pedindo ajuda, me ensina, Son Senhor. humildes todo el tiempo. São humildes o tempo Nunca todo. tienen. Nunca Pero tem. siempre tienen. Mas sempre tem. Siempre están ahí solícitos. Sempre estão aí solícitos. Siempre dicen amén, no dicen nunca no. Sempre dizem amém, nunca dizem Nunca não. se quejan. Nunca se queixam. Están esperando en la recompensa eterna. Estão esperando a recompensa Con eterna. esos asóciate. Com isso se acomoda. Pero con los orgullosos, Mas com os los orgulhosos, altivos, os altivos, aquellos aqueles que miran así. olham assim. Inclusive, hasta dicen, Inclusive dizem, si yo me pongo a pastorear, se eu fico pastoreando, yo bajo ese pastor de ahí. eu desço esse pastor daí. Que me den el micrófono para que tú veas. Que me deixem um microfone para vocês verem. Si él supiera. Se ele soubesse. Con esa gente, hermano, Com essas pessoas, irmão, no se asocie. não se acomode. No se asocie. Não se acomode. No se ligue. Não se ligue. Aléjese, hermanito. Se afaste, irmãozinho. No, es que esa gente hace acepción de personas. Não, é que essas pessoas fazem a sessão de pessoas. No, no hacemos acepción de personas. Não, não fazemos a sessão de pessoas. Porque antes de tu conducta, Porque antes da tua conduta, te brindaron muchísimas te oportunidades. deram muitíssimas oportunidades. Y no prestaste. E não prestaste Atenção. atenção. Y no aprovechaste. E não aproveitaste oportunidade. a tua oportunidade. Ahora, ¿qué hace Dios? Agora o que faz Deus? Nos deja solitos por un momento. Nos deixa sozinhos por um momento. Así como le pasan a los maridos sin vergüenza. Assim como acontece com os maridos sem vergonha. Los maridos sin vergüenza Os maridos sem vergonha tratan mal a la mujer. tratam mal a mulher. La mujer vive, bueno, como una chapa, tira en el piso. A mulher vive igual Una tapa. uma tampa jogada no chão. Entonces cuando la mujer se cansa, no aguanto más. Então, quando Vai a servir mulher a pensa, Cristo. já não aguento mais, vou servir a Cristo. Ahí tú lo ves. "Oh". Aí você depois ouve. Bueno, ¿y qué pasó pues? E o que aconteceu? Tú no eras el macho men. Você não era o cara? Ahí sí se acomoda el varón. Aí se ajeita o cara. Ah, Elvin, ¿dónde está Elvin? Cadê o Elvin? Así me llegó un día con la palabra y todo. Pa, pa, pa. Assim ele chega um dia pra mim com a palavra e tudo. Me explica esto que dice aquí la Biblia. Me explica isto que diz aqui a Bíblia. Yo me quedé viendo, muchacho. La Biblia dice esto y esto y esto y esto. A Bíblia diz isto, isto, isto e isto. Ya se puso, le prohibió a la mujer y todo Então proibiu e tudo a sua mulher. a que venga a la iglesia. Pra que Porque me estaba viesse à celando. igreja. Porque estava com Estaba ciúmes. celando de mí. Tava com ciúmes de mim. ¿Qué vas a hacer? Le dije a la mujer. O que você Não, vai pastor. fazer? Eu disse à mulher. Yo voy a obedecer a Dios. Não, pastor, Pronto. eu vou obedecer a Deus. Pronto. Lo saca usted o usted se sale. Ou tira você ou você sai. Cuando la mujer recogió toda la ropa y usted lo vio. Ay. Quando a mulher recolheu toda a roupa, depois você ouviu. Ahí tú lo veías llorando, buscando a Dios como nadie. Aí depois você vê ele chorando e buscando a Deus En como el ninguém. fuego del Espíritu No Santo. fogo do Espírito Santo. Ahí está sirviendo allá atrás. Aí con el está fuego. servindo lá atrás com o fogo. Ah, Dios le cambió hasta el nombre. Deus mudou até o Para nome quitarle esa estructura fea. para tirar essas estruturas feias.
Esto hay que aprenderlo. Isto temos No es que que somos aprender. malos. Não é que somos Dios nos maus. ama. Deus nos ama. Y por un momento tenemos que E por um momento temos dejar que que sea Dios que los trate. deixar que seja Deus quem trate com eles. En cuarentena. Em quarentena. quarentena, Uma aislado. quarentena. Aislados. Que sea Dios y Él ya. Que seja Deus e Ele. Pronto. Y después, E depois, cuando llega a la iglesia, quando chegar a no la vamos a igreja, correr. não vamos Porque correr. somos del cuerpo. Porque somos do corpo. Nunca vamos a rechazar el miembro de nuestro cuerpo. Nunca vamos rejeitar um membro do nosso corpo. Pero es necesario entender Mas é necessário entender que Jesucristo que Jesus Cristo no es orgulloso. não é orgulhoso. Es manso Manso y es humilde. e é humilde. Y si tú eres cuerpo de Cristo, E se você é corpo de si Cristo, tú eres cuerpo de e Cristo, se você é corpo de Cristo, entonces então tenemos que ser humildes. temos que ser humildes. Entonces dice, Então disse: unánimes entre vosotros, no altivos, sejam unânimes entre vós e não no ambiciones. altivos. E não No te ambicioneis. tires de que sabes mucho. Não se acha que você sabe Cuando muito. cometas un error, reconoce, Quando você errar, reconhece. cambia. Muda. Eso es humildad. Isso é humildade. Dice, sino asociados con los humildes. E diz: mas acomodai-vos às humildades. No seáis sabios en No. vuestra propia opinión. Não sejais sábios em vós mesmos. No paguéis mal por mal. A ninguém torneis mal por mal. Procurad lo bueno Procurai as coisas delante de honestas todos los hombres. perante todos os homens. Procurad lo bueno. Procurai as delante coisas de todos honestas los hombres. perante todos os homens. Si es posible, Se for possível, en cuanto dependa de vosotros, quando estiver em vós, estad en paz con todos los hombres. tende paz com todos os homens. ¿Qué quiere decir? O que quer Que dizer siempre va a haber problemas. que sempre haverá problema. Pero en cuanto dependa de ti, Mas enquanto dependa de esté en ti, paz. esteja em paz. No os venguéis vosotros mismos. Não vingueis a vós mesmos. No os venguéis vosotros mismos. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados míos, Amados, sino dejad lugar para la ira de Dios. mas dai lugar à ira de Deus. Porque escrito está, Porque está escrito: mía es la venganza, minha é a vingança. yo pagaré, E eu dice el Señor. compadecerei, disse o Senhor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, Assim que se teu inimigo tiver Dale de fome, comer. lhe dá de comer. si tuviera sed, Se tiver Dale de sede, beber. lhe dá de beber. pues haciendo esto, Fazendo isto, ascuas de fuego ascuas de fogo amontonará sobre su cabeza. amontoará sobre a sua cabeça. No se ha vencido de lo malo, Não tens deixes convencer do mal, sino vence con el bien. mas vence o mal com o El bem. mal. Vence con el bien. Vence Con el bien. com o bem El mal. o mal. Nosotros somos diferentes. Nós somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Nós somos diferentes. Pero tenemos que entender, iglesia, Mas temos que entender, igreja, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. que nós somos o corpo de Cristo. Y no podemos destruir al cuerpo. E não podemos destruir o corpo. Si tú eres Se você y é entiendes que eres el cuerpo de e Cristo, entendes que é o corpo de Cristo, usted no se va a machucar un dedo. você não vai se machucar um dedo. Usted no se va a dar un puño. Você não vai se dar um murro. Usted no se va a maldecir a sí mismo. Você não vai se amaldiçoar a Ou si sim? mesmo. Ou sim. ¿Cierto que no? Não é que não. Sino que usted quiere vestirse bien, Mas que você quer se vestir quiere bem. tener unos buenos zapatos, Quer ter uns bons sapatos. quiere estar sano Quer você estar sem com dolores. saúde, sem dores. en tu propio cuerpo. No teu próprio corpo. ¿Cuánto más a entender si nosotros somos el cuerpo de Cristo? Quanto mais entender se nós somos o corpo de Cristo. Mucho más rápido entonces Ainda mais rápido, então. trabajaríamos al favor del cuerpo de Cristo. Trabalharíamos a favor do corpo de Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque tenemos una misión. Porque temos Escucha uma bien. missão. Escuta bem. Todo esto, Tudo isso. el Señor nos ha estado llevando O Senhor tem estado nos a levando entender quiénes somos en Dios. a entender quem somos em Deus. Al principio, No princípio, Dios nos creó a su imagen y conforme a su Deus nos semejanza. criou a sua imagem segundo a sua semelhança. Eso fue el principio. Esse foi o princípio. Nos vistió de su gloria, Nos de su vestiu da sua justicia. glória e da sua justiça. Y cuando fallamos, E quando falhamos, Dios abrió otra oportunidad. Deus abriu outra oportunidade.
para ya no vestirnos de para Él, já não nos vestir dele, sino ser parte de Él. mas ser parte dele. Ya no estaremos vestidos de Él, Já não estaremos vestidos sino dele, ya ahora seremos de Él. senão que seremos Somos de dele. su cuerpo. Somos do seu corpo. ¿Con qué propósito? Com que propósito? Las mismas cosas que hizo Jesús As mesmas coisas que para fez establecer Jesus su reino en esta para tierra, estabelecer seu reino nesta también terra. la iglesia de Cristo Também a igreja de tiene Cristo que hacer. tem que fazer. Nosotros, Nós, iglesia de Jesús, igreja de ya Jesus, tienes que entender já você tem que que entender tú eres el cuerpo de que Cristo você é o corpo y de Dios te Cristo. llamó E Deus te chamou para deshacer las obras de para Satanás. desfazer as obras de Satanás. Amén. Amém. Amén. Amém. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Deus te te guarde. abençoe. Deus te guarde.